Eu acho que... Recording is on. Pronto, a gravação começou. Boa noite a todos e todas. Eu espero que estejam bem. Gostaria de dizer que essa é a nossa 15ª semana, né? Estamos há 2 semanas de concluirmos o nosso semestre letivo. Felizmente, a gente concluiu toda a parte de entrevistas e eu tenho algumas novidades hoje para a gente pensar aqui de forma coletiva, preservando as ideias e também a autonomia de vocês para tomarmos as decisões que cabem nesse momento, tá? Queria muito agradecer a Poliane, ela está aí já, que ela forneceu para mim o link da única atividade de entrevista que eu não consegui gravar e que agora está disponível no meu canal. Eu estou abrindo aqui para vocês localizarem quando vocês quiserem. Vocês não precisam mais recorrer, ao AVA. Vocês podem ir direto no meu canal do YouTube, tá? Se quiserem... Está dando para ver? Veja aí se vocês estão me vendo o canal. Dá sim para ver, professora. Vendo a senhora, professora. Pronto. Para mim está Então, mostrando aqui o canal. Então, esse é o canal. Por favor, se quiserem curtir meu canal também, eu agradeço, porque aí eu fico mais tempo na internet. Aí vocês vão vir aqui em playlists. E aí, em playlists, vocês vão ver várias pastinhas, né? Tem vídeos que eu gostei, que é privado, tem matérias jornalísticas, com todas as matérias que eu já participei, os eventos que eu também participei, tem um filme, com a sugestão de filme de favorito, mas é um filme que não é gratuito, então fica aí para quem quiser ver depois, se interessar. E tem essa pastinha aqui do estágio em gestão, que eu armazenei todas as nossas entrevistas. Vocês vão ver que esse rol de entrevistas, ele tem o objetivo não só de guardar essa memória de entrevistas, mas também de vocês terem à disposição todos os dias e horários que a gente teve atividade. Então, tem por dia aqui o que foi, a data e a escola. Então, como eu sou professora de 2 turmas de estágio, vocês vão ver que tem a data e o que aconteceu e qual foi a escola. Então, quando vocês visualizarem Denison Menezes, vocês vão ver que são as entrevistas que nós realizamos, tá? Então, o primeiro encontro com a Denison Menezes aconteceu 9 de dezembro, sobre o contexto geral de funcionamento da escola. Em seguida, a gente teve um debate, uma entrevista sobre regimento e finanças, no dia 13. No dia 20, a gente discutiu sobre mecanismos de gestão democrática. E no dia 24, a gente não teve encontro síncrono, a gente teve encontro síncrono, mas não tivemos entrevista, mas está aí à disposição também. E no dia 31, foi a entrevista que foi feita, eu estou botando aqui podcast para ficar chique, que o marido, o namorado de Poliane, que gravou. Na verdade, é a única que não tem um vídeo, né? Só tem mesmo. Eu fiz uma capinha para dizer que foi a entrevista sobre infraestrutura e equipe de trabalho. Ficou um pouco baixo, mas se botar um fone de ouvido, no máximo, dá para ouvir tranquilamente o que foi feito em cada momento dessa entrevista. Então, esse é o canal que vocês podem checar. Eu vou copiar o link e vou colocar aqui no nosso... Na nossa... Cadê? Vou copiar e vou colocar no nosso chat o link para vocês irem no YouTube e quiserem... Eu já falei sobre isso, né, no e-mail, mas, enfim, eu estou reforçando porque
é sempre bom a gente ter clareza, né, de onde estão os arquivos. Não é problema aí pelo AVA, tá, gente? No AVA também eu tenho atualizado todas as aulas gravadas, tem lá a pastinha, né, de aulas gravadas, e vocês vão poder também checar lá. O que eu acho que é mais vantagem aí no YouTube, primeiro pela organização e apenas esse foco, né? São as entrevistas. No AVA, vocês vão ter acesso a todas as outras aulas que foram gravadas antes da fase de entrevistas. Então, quem tiver curiosidade, lembrar como foi a aula, enfim. Eu não fiz o levantamento de faltas, por exemplo, tá? Eu não tive tempo, eu realmente não consegui parar para fazer isso ainda, mas preciso fazer, né? Até para checar, de fato, quem não frequentou 75% da disciplina e o que eu vou fazer nesses casos, né? De pessoas que, por exemplo, não participaram efetivamente das entrevistas, não participaram da construção de perguntas, não estiveram presentes em alguns encontros, porque, assim, quando a gente tem atividade presencial, né, no formato presencial, era muito comum isso acontecer também. Atividade em subgrupo, os integrantes do subgrupo sempre estavam no horário da apresentação do trabalho, mas nos outros dias de outros subgrupos, quando é uma atividade de seminário, por exemplo, se ausentavam, né? É claro que no contexto de internet a gente tem um agravante que é muitas vezes a internet não está funcionando, né? Tem alguma questão mesmo técnica ou tecnológica envolvida, e eu não posso simplesmente desconsiderar esse contexto e não quero prejudicar nenhum de vocês por conta das questões operacionais, efetivamente, para vocês participarem das aulas. No entanto, uma coisa é não ter participado de uma aula ou outra por conta de questões de logística, de internet, ou até porque estava no ambiente de trabalho, porque, enfim, teve um problema de saúde, ficou de Covid, enfim. Todas as justificativas estão no meu e-mail, eu vou checar caso a caso. Mas aqueles que não tiverem nem justificativa e não estavam presentes, eu vou mandar uma mensagenzinha privada só para aquela pessoa para saber o que é possível fazer. Eu entendo que, de posse das aulas, de posse das entrevistas, das gravações, é possível se cobrar algum tipo de relatório específico para que essas pessoas que estejam com algum tipo de pendência em termos de participação nas aulas e nos dias, enfim, abaixo de 75%, vão ter que buscar alguma forma de compensação, porque eu não tenho outro jeito de cobrar isso, né? Seria, vamos dizer assim, nossa prova final, né? A prova final para aqueles que tiverem com algum tipo de prejuízo aí em termos de participação, ok? Eu estou falando isso hoje, mas eu vou, obviamente, escrever sobre isso. Vocês sabem que eu sempre deixo tudo muito às claras, eu não gosto de confusão. Prefiro que fique tudo na escrita, por e-mail, no AVA, porque quem não tiver atento ao que eu estou falando, que não tiver com vontade de assistir a aula novamente, vai poder recorrer também aos informes da disciplina no ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, que é disponível justamente para isso. Sobre essa questão de participação, tem alguma dúvida ou a gente pode avançar? Podemos avançar? Podemos, né? Eu pergunto porque, assim, vai que alguém queira falar alguma coisa que eu não tenha dito, que eu tenha me passado, né? Bom, segunda coisa é pensarmos como é que a gente vai planejar a B2, né? Uma das novidades, que é uma novidade muito boa, é que no último dia de entrevistas que a gente teve, que Poliane gravou esse podcast, né? O marido dela ajudou na sistematização da entrevista. Ao final, eu questionei, fiz o mesmo questionamento que eu fiz com Quitéria, eu fiz com Luciana e com a
Adriana Lamenha, que foram as duas que participaram desse momento, né? Eu primeiro falei da expectativa que se gerou em torno de alguma intervenção que a gente fosse fazer na escola, né? E comentei com elas duas, e com quem estava presente, obviamente, né? Isso está gravado. Qual seria a expectativa delas em relação a alguma demanda que nós, do estágio de pedagogia em gestão educacional, pudéssemos cobrir, considerando os temas que são vamos dizer assim, da nossa área, né, de gestão, que é pensar os processos de gestão da escola, pensando aí em melhorias, né? E aí comentei que a Quitéria, a diretora, tinha dito que seria muito importante e bem-vindo se tivéssemos um debate sobre saúde mental, porque ela entendia que esse contexto pandêmico tinha realmente deixado os professores e professoras muito abalados, muito angustiados, e que a CEMED ainda não tinha promovido nenhuma atividade nesse sentido, que seria muito interessante que a gente fizesse algo nesse sentido. Aí, em seguida, eu passei a palavra para a Luciana e para a Adriana, e ambas disseram que era muito, muito, muito legal essa ideia, se a gente pudesse atender um debate com uma psicóloga, com alguém, né, que pudesse falar sobre essa questão de saúde mental. Só que Luciana trouxe uma outra demanda, que foi pensar um diálogo com os professores do noturno, especificamente, falando sobre uma forma de motivá-los, porque ela entende que eles estão extremamente desmotivados, desinteressados, e, em alguns casos, chegam a tratar mal os estudantes que não têm absolutamente culpa nenhuma, né, das questões emocionais dos professores, do contexto de vida de cada um, das demandas que eles ocupam nos horários diurnos, né, na manhã e na tarde. Eles chegam à noite exaustos e com muitas demandas não atendidas do dia e acabam tendo uma relação muito ruim em termos de afetividade, né, das relações afetivas, que são tão necessárias no ambiente de sala de aula. E aí, eu falei que ia ver, né, ia verificar com uma professora especificamente, que é uma amiga pessoal minha, e que é a professora Deise Juliana Francisco, que é professora do CEDU também, e é psicóloga, e atende, né, trabalha nessa área, tem até projeto na pós-graduação envolvendo saúde mental, nesse contexto de pandemia. Então, meu aniversário é dia 19 de fevereiro, né? E aí ela me perguntou o que eu queria ganhar de presente. E aí eu falei, eu quero que você dê uma palestra, que você tenha um bate-papo, esse é o meu presente, que você apresente, faça alguma participação como projeto de intervenção da minha turma de estágio da noite. E aí ela topou, né? E aí eu voltei, devolvi para a escola como seria isso, quando seria isso. E a escola indicou o dia 24 de janeiro, ou desculpa, 24 de fevereiro, 19h30. Estou botando aqui no chat, com a professora doutora Deise Francisco, que é professora do CEDU e que tem interesse, né, de participar do nosso projeto de intervenção. Depois disso, aí eu voltei para a Deise para saber se realmente ela podia no dia 24. Ela disse que poderia. E, em seguida, definimos. Eu sugeri, na verdade, o título da atividade e o título da atividade ficou... Espera aí. O título da atividade ficou: o retorno presencial e o desafio de acolher e ser acolhido no ambiente escolar.
E aí, professora, a senhora fez tudo. O que é que a gente vai fazer, então? Calma que tem trabalho para vocês. Esse é o nome da atividade. A professora Deise já está confirmada, vai ser no dia 24, que é semana que vem, né? Uma quinta-feira, então a gente não tem atividade na segunda, dia 21, tá? Eu vou informar isso por e-mail. E a atividade final de vocês, que é 28 de fevereiro, que é a data limite, vou botar assim para não ficar achando que eu vou dar mais prazo, é porque vem carnaval, não sei das quantas, né? A data limite vai ser um relatório da AB2. Relatório por tema entrevistado. Mais considerações gerais sobre as aprendizagens no estágio 1. Estou escrevendo aqui, tá? Para não deixar de ficar registrado. Isso quer dizer que pode ser feito em grupo, óbvio, e deve ser feito em grupo. Então, cada grupo vai se reunir, vai estudar, vai pegar a entrevista que está no YouTube, vai assistir e vai fazer o relatório. Relatório trazendo aí, eu vou criar um fórum, o Fórum 3. O Fórum 3 vai ser devolutiva do estágio para a escola. Então, esse Fórum 3 é que vocês vão jogar lá, como vocês fizeram no Fórum 2, com o roteiro de entrevistas, vocês vão jogar lá o relatório por grupo. Então, o grupo que tratou sobre PPP vai fazer o relatório, o grupo que tratou sobre mecanismos de gestão democrática, sobre contexto geral de funcionamento, vai fazer o quê? Vai pegar, fazer análise da entrevista, ouvir, assistir a entrevista de novo, para não se esquecer dos principais, vamos dizer assim, das principais questões, né? E descrever, obviamente, não precisa ser relato no dia 20 de dezembro, tivemos o debate sobre mecanismo de gestão democrática. Na oportunidade, tivemos tais e tais perguntas e as principais considerações foram. Aí colocar lá, pode transcrever do jeito que as diretoras trouxeram, ou podem, se quiserem colocar entre aspas, ou podem também, a partir da interpretação de vocês, sintetizarem. Eu não tenho outra forma de cobrar um AB2 se não for com essa devolutiva, porque o meu compromisso, o nosso compromisso com a escola é devolver o que, de fato, a gente conseguiu aprender a partir das informações. Como a escola nos pediu, né, indicou uma intervenção, o bacana vai ser a gente fazer a intervenção e também devolver esse relatório escrito para que a escola tenha disponível para quando quiser reunir a equipe, discutir esses temas da forma como a gente discutiu durante as entrevistas. Além disso, o relatório ele vai consistir, né? Ele vai consistir na descrição da entrevista, principais informações fornecidas pela escola, desafios enfrentados e possibilidades de encaminhamento. Essa última parte, eu estou colocando aqui, gente, para que vocês consigam, né, depois ter isso aí bonitinho, copiado, tá? E depois eu acho que eu tenho como copiar aqui, acho que tem. E aí depois eu passo por e-mail direitinho, para não ficar parecendo que eu estou falando uma coisa agora e vou falar outra depois, né? Para deixar vocês confusos. Professora, se ela traz para a gente que uma possibilidade, um desafio enfrentado foi o fato das crianças não terem
não aceitarem, por exemplo, o distanciamento. Criança não usa máscara, né? O que poderíamos nós fazer, sugerir em termos de gestão sobre o fato de uma criança não querer usar máscara? Elas disseram que tinha sinalizações, né? Sinalizações no chão, não é isso? Não foi? Poliane? De infraestrutura foi isso, não foi? Foi isso mesmo, professora. Que as crianças não respeitavam, né? Que entre os adultos isso é mais fácil, né? Isso. Entre os Não adultos sei. eles utilizam, né? Mas até o distanciamento social entre as crianças, ela falou que não funcionava muito bem, não. Então, um encaminhamento que eu, se eu fosse gestora da escola, e eu tensionaria, né, faria uma problematização dos professores, seria pensar em outras estratégias de comunicação para tornar o uso da máscara uma regra da escola, né? Talvez, por exemplo, sugerindo cartazes, né? Um mural com dados sobre a Covid, um mural com todas obviamente, numa linguagem que as crianças consigam entender, crianças, adolescentes, né? E também os jovens e adultos, que isso ficasse espalhado, por exemplo, nas salas, próximos aos banheiros. Estou falando de uma proposta de comunicação interna que marcasse o compromisso da escola com o respeito às regras sanitárias. Estou falando que, para além do que acontece já, porque é claro que isso é falado, isso é pedido, que as crianças usem máscara, mas é muito importante, pelo menos eu me percebo muito mais cidadã quando eu entro num shopping, numa loja, num banheiro e vejo lá as marcações, né, do que eu tenho que fazer, como eu tenho que me dirigir. Essas marcações visuais, elas são muito importantes para educar. E a gente está falando aqui de um projeto de educar, né? Educar para a convivência. Isso é responsabilidade da gestão. Do mesmo modo que a gente, por exemplo, cria uma, uma frase de efeito tipo jogue lixo no lixo, né? Era importante que a escola tivesse, e eu não sei se tem, tá? Eu estou falando de uma sugestão para reforçar, para fortalecer esse ambiente de respeito às regras. Estou dando um exemplo. Um outro exemplo em outro eixo, em outro tema, o tema de mecanismos de gestão democrática, né? Ficou claro na fala da equipe da escola o quanto a democracia tem sido fragilizada em função da pandemia e do contexto pandêmico, que por uma questão de comodidade e de funcionamento de como o Conselho Escolar vem funcionando nesses últimos anos, a prorrogação da mesma equipe, né, do Conselho Escolar. Então, o que poderia ser sugerido em termos de organização interna para que esse conselho, quando puder ter uma nova eleição, se comprometa em atuar de forma mais autônoma em relação à CEMED, né? O que poderia ser proposto em termos de reuniões, de debates sobre a escola, aproveitando o retorno presencial, um encaminhamento talvez seria esse, né? Um grupo de trabalho que pense a questão da democracia no ambiente escolar, que pense o fortalecimento da autonomia da escola em relação à CEMED, tendo em vista todas as questões problemáticas que as diretoras, as duas, né, trouxeram nas falas delas, como que vem sendo problematizada essa questão do conselho escolar e de outras demandas que a CEMED vem assumindo e, ao mesmo tempo, impedindo que a escola consiga resolver seus problemas, dada a burocracia que é gigantesca, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa em infraestrutura, não dá para a gente pensar numa solução. Talvez, se a escola não tem piscina, não tem quadra, não tem espaços de formação para além da sala de aula, talvez sugerir que a escola procure a UFAL, que é do lado, né? A escola não é no fundo da UFAL,
procurar o Instituto de Educação Física e Esporte para saber se é possível fazer uma parceria, um projeto de extensão que envolva os estudantes. Ou seja, eu estou dizendo que vocês vão sentar, as 4 pessoas de cada eixo, e vão pensar em intervenções. Como o prazo final é 28, eu vou sugerir que vocês aproveitem dia 21, né? Aproveitem dia 21, não. Aproveitem dia 16, que a gente não tem aula. 16 não, dia 17. E dia 21, para vocês se reunirem e pensar aí quais foram as informações mais importantes do nosso eixo. Ou combinem o contrário. Cada um vai se comprometer em fazer a escuta da entrevista e dar ideias. A informação básica que tem que estar no relatório, esse trecho é muito importante que a gente grife, que a gente inclua a fala da diretora. Porque aí no dia 24, qualquer dúvida que vocês tenham, como a gente não vai se encontrar dia 21, a gente só vai encontrar dia 24, às 19, a reunião com Deise e as professoras será a partir de 19h30. Então, das 19 às 19h30, no dia 24, eu tentaria esclarecer dúvidas. Isso não impede que vocês coloquem as dúvidas no fórum que eu vou, como é que se diz? Que eu vou criar até amanhã, ok? Vou ver se eu crio agora, depois da nossa aula. Já vou deixar criado lá o espaço do Fórum 3, para que vocês consigam já ir entendendo, internalizando como é que vai se dar esse processo de AB2. A AB2 vai consistir na emissão do relatório por tema trabalhado nas entrevistas e contexto geral do estágio, né, de atendimento aos objetivos do estágio. Ok, gente? Alguma dúvida? Até o momento, não. Obrigada pelo retorno, Paulo. E mais alguém? Professora, boa noite. Aqui é a Virgínia. Boa noite. Eu tenho que entregar esse relatório pelo AVA. A senhora vai deixar uma página disponível ou por e-mail? Eu vou fazer o Fórum 3, como eu expliquei, né? O Fórum 3 ele vai funcionar como o Fórum 2, que foi o de roteiro de entrevistas. E vocês têm lá a opção de escrever diretamente no próprio corpo, né, da mensagem, como se fosse uma resposta direta, ou pode inserir um documento de Word. Eu sugiro que vocês entreguem lá. Por quê? Porque assim fica mais fácil também para que os colegas tenham acesso. É um fórum, né? O fórum quer dizer a participação geral. Se somente eu recebo, o que aconteceu com a entrevista sobre finanças e regimento, a aprendizagem vai ficar restrita a mim e aos que me mandaram o relatório. Se eu crio um fórum em que todo mundo pode acessar, inclusive sobre os temas que não trabalharam, a gente vai ter aí a condição de envolver vocês mais em outras aprendizagens e também facilitar a análise da atividade de caracterização da escola, porque para fins didáticos, a gente fez essa separação, né? Eu dividi em subgrupos, porque não daria para a gente ter, né? Está se ainda perguntando o número de laudas. Não vou estabelecer número de laudas, não, porque depende do que vocês consideram que é relevante na entrevista, né? As perguntas vocês já sabem, porque vocês que fizeram, e aí vocês vão transcrever as partes mais importantes da entrevista com as informações. Pode acontecer, por exemplo, de uma equipe me mandar uma dúvida, professora, não ficou claro isso que a diretora diz, ela não deu o número exato de tal dado. É possível a gente conseguir? Aí vocês me mandam a dúvida e eu entro em contato com a direção, para a direção me passar, tá bom? Eu queria saber se tem alguém que poderia fazer, eu estou pedindo ajuda, tá? Porque
é isso que a gente faz com os universitários, a gente pede ajuda aos universitários. Quem tem interesse, eu poderia ajudar na formatação do convite da atividade com a professora Daisy. Porque eu não consegui ainda a logomarca da escola, né? Mas a professora Daisy ficou de me mandar também o e-mail com a foto dela, que ela vai usar, né, para poder fazer a atividade. Então, eu queria saber quem se disponibiliza a fazer o card da atividade, do convite, né? Um convite bonitinho, um design bacana, que traga as informações sobre a atividade, o horário, destacando, né, que essa é uma intervenção essa é uma ação, né, do estágio em gestão, para que a escola possa circular isso, e a ideia é que todos os professores sejam convidados, não somente os professores da noite, como também os professores do dia. Posso contar com alguém? Alguém que goste dessa coisa de fazer convite, que goste dessa parte mais tecnológica? Luciane, diga, Lu. Pode falar. Estou botando aqui o meu telefone, para quem quiser me ajudar com o convite, aí é só me ligar pelo WhatsApp, né? A gente se fala pelo WhatsApp e vai tentando fazer um convite bacana, mas isso tem que ficar pronto no máximo até quinta-feira. Porque aí eu entrego para a escola vai ter tempo, né? Uma semana para divulgar. Até quinta-feira, meio-dia, mais ou menos. Vou botar assim o prazo, tá? Quinta-feira, dia 17, tá, gente? Diga, Luciane, você queria falar alguma coisa? Luciane, você levantou a mão. Luciane, cadê você? Você queria falar algo? Bom, gente, eu estou à disposição. Eu queria saber se tem mais alguma questão que vocês entendam que é necessária para a gente se falar. Eu vou colocar já já o formulário aqui da frequência, mas queria saber se tem alguma dúvida, se vocês entenderam como vai ser a atividade de avaliação. Por favor, se manifestem. Ô, professora, a senhora vai escrever tudo o que a senhora vai querer depois, né? Vou, Certo? vou fazer no AVA. Fica tranquilo, tá? Vou fazer no AVA porque eu sei que isso é muito importante para vocês, assim como é para mim também, porque na escrita a gente fala de um jeito e escreve de outro, né? Então, na escrita eu vou tentar corresponder a tudo isso que foi esclarecido aqui, sobre como vai ser esse processo de avaliação, e eu espero que vocês consigam não só devolver no prazo, como também esclarecerem as dúvidas para que vocês consigam ter também os elementos necessários, os elementos necessários para corresponderem mesmo ao final da disciplina, tá bom? O formulário, o link para registro da presença está aqui no chat.
Alguém pode me ajudar com o convite? Eu ajudo. Rayane, você ajuda? Ótimo. Então, muito obrigada. Então, a gente vai se falar pelo WhatsApp, tá bom? Pronto. Então, gente, mais alguma... Tem que falar que toda vez quando eu aperto, ele vai e fecha. Toda vez quando eu aperto, ele vai e fecha. Eu falo com a senhora no Zap, professora. Ok. Esse é a única plataforma que eu estou conseguindo gravar e de graça. Eu não vou pagar, não, gente. Eu não vou pagar, não. É um absurdo a gente dar aula e ter que pagar por uma plataforma para a própria instituição que a gente trabalha. Não tem cabimento isso. Eu vou interromper a gravação e, se vocês quiserem falar mais algo, por favor, se manifestem, porque aí